personagem do Pronto. qual me rendeu isso aí. Agora tá Te gravando. liga nessa, Pedro. Eu trabalhei por muitos anos na Rádio Grenal, uma emissora 24 horas dedicada a futebol, tá no Guinness Book como a primeira rádio do mundo dedicada 24 horas a futebol. Uhum. E fui coordenador, narrador e tal da emissora. E lá trabalhava, e trabalha ainda hoje, um narrador chamado Haroldo de Souza. É um histórico narrador do Rio Grande do Sul, trabalhou na Rádio Itatiaia, na Rádio Gaúcha, em Minas Gerais, né? Depois na Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, Bandeirantes e na Rádio Grenal, onde vai encerrar a carreira, tá com mais de 70 anos, fez 11 ou 12 Copas do Mundo, é um cara de um histórico impressionante. Uhum. Porém, o Haroldo, do tradicional MDB, de tradicional não tinha nada, porque era já o MDB fascistado lá 10, 12 anos, 15 anos atrás, né? O Haroldo foi presidente da Câmara dos Vereadores, foi vereador por décadas na Câmara de Porto Alegre. E o Haroldo, ele rivalizava muito comigo, implicava muito comigo e tal, porque eu era um narrador jovem, ele um narrador já de certa idade, e eu era o coordenador, então ele se reportava a mim e ele não aceitava muito isso, Pedro. Nós tivemos diversos embates. Num desses embates, ele me chamou de, na rede social, né, professorzinho. Você é um professorzinho. Eu disse, não, eu sou professor com muito orgulho. Você sim é um vereadorzinho de merda que em 12 anos de Câmara Municipal aprovou somente uma lei, que é o Dia Municipal do Seixonoye. Você é um vereador de merda. Eu sou professor. Esse foi um embate público, tá? Porque ele tentou vetar e vetou uma entrevista que eu fiz na época com outro colega. E diante da censura, ao invés de simplesmente não colocar a entrevista no ar, eu relatei nas minhas redes sociais que a emissora tinha censurado a minha entrevista. Isso gerou um caos. Esse foi o primeiro episódio. O segundo episódio, Pedro Zambarda, foi quando eu abri o programa e ele, que era participante do debate, assoviava o hino da ditadura para me irritar. Não. E aquilo ia me esquentando, aquilo ia me pegando, aquilo ia me aquecendo. Você não sabe o que ele faz nesse programa. Esse programa está registrado no YouTube da vida aí. Ele abre o jornal e lê a seguinte matéria. Vocês viram que um policial militar, a gente chama de brigadiano aqui no Rio Grande do Sul, que um brigadiano quer casar com outro homem fardado. Isso aí é inadmissível. Um soldado desse tem que subir um morro e os bandidos têm que tirotear nele. Na hora, eu abri meu microfone e falei assim, ó, e o Ministério Público tem que embargar esse programa que você acaba de cometer é crime. Eles se levantam todos os velhos assim, ó, pô, respeita o Haroldo, não sei o que, eles dá em mim, eu digo, eu não dou em você, que eu vou cair no Estatuto do Idoso, mas tu mereceu era um soco nessa tua cara. Tu é um criminoso, que essa rádio está fazendo aqui agora é passar pano pro teu crime aí. É coadunar com o teu crime. A partir disso, o operador sobe a trilha, tira o programa do ar, o pau tora ali dentro, puxa pra cá, puxa pra lá e tal. Eu fui afastado, Pedro. Uhum. Uma semana de gancho. Eu falei, não tem problema. Quando eu voltar, eu vou acionar todos os movimentos da comunidade LGBTQIA+, que eu conheço, e haverá um beijaço na frente da Rede Pampa, que era a empresa, para vocês saberem o risco que vocês cometem quando permitem que algo dessa natureza aconteça. Sabe qual foi o resultado, Pedro? Eu voltei apresentador do programa e ele afastado do programa. Eu voltei cheio de privilégios. Eu podia escolher meu horário e tal, desde que eu me mantivesse na minha. Ok. Aí, Pedro, o que eu ia contar dos editoriais é o seguinte. Eu sempre fiz meus editoriais improvisados. Uhum. Eu faço jogos, narro jogos, assim como você tá agora, Pedro. As pessoas às vezes não entendem. A gente tá olhando no celular, a gente tá olhando para uma tela. Eu tô fazendo título pra corte. Exatamente. As pessoas acham que nós estamos azar do lance, né? Não, nós estamos trabalhando. Eu tô narrando o jogo, Pedro, e tô aqui, ó. Olhando aqui, ó. Tá aqui, ó. O Pedro mandou um recado. Um salve pro Pedro Zambarda, tá na audiência da jornada. Aqui no programa mesmo. A gente tá acostumado. É da nossa profissão, é da nossa natureza, é da nossa geração. Isso. O narrador Haroldo convocou uma reunião com a diretoria para exigir que eu escrevesse os meus editoriais e não fizesse de improviso, porque ele escrevia os dele e ele achava inadmissível que o narrador fosse improvisar. Assim como ele queria que eu não lesse mensagens no celular, porque ele entende que as mensagens os nomes deveriam estar escritos num caderninho, porque é assim que era. Aí chegando lá, eu perguntei para ele qual era o CPF dele, ele não entendeu, eu repeti, ele falou, aí eu falei o meu. Eu disse, pra que você quer o meu CPF? Eu digo, porque o seu CPF é a sua vida, você cuida da porra da tua vida e da minha cuido eu,
né? Então nós fomos nesse enfrentamento por muito tempo, Pedro. Um sujeito nefasto, que foi um forte nome da política. Tava insuportável trabalhar com ele, né, Suma? Insuportável. Cara, que assim, a gente tretava toda semana. Teve uma vez que ele chegou no estúdio de gravações, a porta estava pintada. Pedro, um forte cheiro de tinta. Claro. Uma porta que visivelmente está com a tinta fresca. Ele encosta com um casaco de couro, suja. E a primeira coisa que ele faz é olhar para o menino dos serviços gerais e escalavrar o menino a xingamentos. Aí eu fui nele, eu digo, não, só um pouquinho, deixa esse menino, você pode ir embora. Aí o menino, não, você pode ir embora, você não fez nada de errado. Você pintou a porta porque mandaram você pintar a porta. Você que é burro, cara. Você tem uma placa dito tinta fresca? Quer dizer, você tem uma placa, cuidado precipício? Você que se encostou ali, cara. Agora quer bater no menino porque o menino tá numa condição aqui de caixa baixa da empresa e você é o bambambam? Pega alguém do teu tamanho, cara. Então, muitas vezes deu treta nesse sentido, Pedro. E um dos incômodos dele era esse improviso. E você não sabe a última, para eu fechar, para a gente botar o Samuel Brau, que ele fez. Que essa até hoje eu tenho entalado aqui. Eu criei um quadro, Pedro Zambarda, que foi um sucesso no Rádio Gaúcho na época, que era o Gol do Ouvinte Artilheiro. Você ligava para a rádio, Pedro, eu abri o programa, né, você ligava a determinado momento, liga aí pro 9198, né, pá, ligou, com quem eu tô falando? Oi, é com Pedro Zambarda. Pedro, me diz o teu nome e até de 4 pessoas que você queira, se você é gremista ou colorado, ou o time que você quiser, e eu vou narrar um gol seu, como se você fosse o jogador. As pessoas gravavam. Uma vez um segurança de uma loja me mostrou que era a chamada de celular dele. Era um fenômeno, porque assim, o cara botava o nome da sogra, o cara botava o nome dos grandes craques do seu time, né? E ele dizia, eu quero um gol do Mundial, o Grêmio vencendo o Barcelona, o Real Madrid, o Inter vencendo um Grenal, eu quero ser o gol número 10 com o Falcão, com o Fernandão. Era um barato, e era o gol de pessoas comuns. E ele falou na minha cara, Pedro, numa reunião com a direção, que esse quadro tinha que ser tirado do ar, porque ele era o narrador principal da emissora, eu era o número 2, e ele não tinha tido a sacada ao longo da sua carreira de ter criado esse quadro, e isso colocava ele numa condição ruim. A emissora tirou meu quadro do ar, Pedro. Tirou meu quadro. Por causa do Haroldo. Por causa do Haroldo, né? Caraca. Até hoje, quem quer saber quem é o Haroldo, vai no Twitter se tiver estômago, é um ex-vereador, um narrador esportivo, que na sua página do Twitter tem muita coisa sobre ditadura, bolsonarismo e pornografia, né? Que ele adora dar likes e curtir coisas de pornografia e tal. Então, Que esse é o cara. Pessoa nojenta, hein, bicho? Nossa. O Pedro, ele foi preso na saída esses caça-níqueis, que era proibido. Ele foi preso sendo vereador ainda na cidade. E o que ele fez foi sentar e chamar as atendentes do cassino lá para dar comida para os policiais ali, lanche, porque ele achou que aquilo talvez fosse ajudar ele. Na outra vez ele saiu tão embriagado de um bar que ele arrastou 2 carros, as câmeras pegaram, e ele disse que não viu que eram carros, que ele achou que eram lixeiras. E por isso ele não parou, né? Então é um cara com esse histórico, tá?